Invincible. Aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um episódio de To Be Heroes! E finalmente começamos o arco do Joãozinho e do Joãozão. O episódio começa com aquele homem que vimos meio que no começo do arco do Lâmina Fantasma, aquele que ia de comer bebês, indo investigar a nave alienígena. E com certeza isso deve se passar antes dos eventos que estão ocorrendo atualmente. Ele entra dentro da nave e vai investigando, e aí ele se depara com alguma coisa que vai pra cima dele, que pela silhueta já sabemos quem é. Aí voltamos a momentos antes desse momento e vemos que o período onde essa história está se passando é no ano 18 após a fundação da Comissão de Heróis. E aí a gente vê uma versão pequena do Joãozinho e ele tá com a sua mãe, onde ela tá lendo meio que uma história onde todas as estrelas do céu são, na verdade, bebês. E cada um deles escolhe seu papai e a sua mamãe. O fofo do Joãozinho pergunta se ele também foi uma estrela no céu. E a mãe responde que sim, e que ele escolheu o papai e a mamãe. E foi assim que se tornaram uma família. E por isso ela é muito grata ao Joãozinho, por vir ao mundo e escolher se tornar seu filho. E, gente, ai meu Deus, eu já mal começou esse arco e já vou morrer de fofurice. E já vou me emocionar e chorar. Mas e eu? Também era uma estrela no céu? É claro que era. Você escolheu o papai e a mamãe. E foi assim que viramos uma família. Por isso, sou muito grata a você. Grata a mim, mamãe. Aí a gente descobre que a mãe do Joãozinho é uma mãe doente. E aí a gente vê o pai do Joãozinho cuidando dela. O Joãozinho já queria brincar com seu pai de bumerangue, mas aí que o pai dele recebe uma ligação. E pela ligação, com certeza meio que tem a ver com a investigação na nave alienígena. E aí a gente volta no ponto atual, onde meio que o Joãozinho tá sentado enquanto ele ouve meio que a sua mãe sendo operada. O pai dele já chega correndo e ele verifica como está a sua esposa. E mesmo com a melhor equipe médica mandada, os sinais delas estão piorando. Descobrimos que o poder do pai do Joãozinho é de curar as pessoas. Mas a mãe do Joãozinho já praticamente aceitou seu destino, mesmo o marido querendo que ela fique. Então meio que a mãe do Joãozinho pede para ele pegar o Joãozinho e dar um fora daqui. E dessa maneira trágica, a mãe do Joãozinho morre. E após esses eventos, a Malu, que o pai do Joãozinho trouxe, começa a se mover. E nisso, já sai o Joãozão. E o coitadinho que tava com fome decide comer meio que umas frutinhas. E, gente, ele comendo é uma gracinha. O Joãozinho acaba ouvindo meio com uns barulhos de alguém comendo e ele acha o Joãozão, que estava comendo na maior paz. E o Joãozinho decide perseguir a criatura com um bumerangue. Bom, o pai do Joãozinho ouve a confusão e aí fala: não, ele é um bebê que eu trouxe de uma missão. E o Joãozinho: o quê? Você tem outro bebê, pai? A criança é só uma figura. Onde você vai? Para, Joãozinho! Ele é um bebê que eu trouxe de uma missão! Como é que é? Então você tem outro bebê, pai? Não, ele não tem nada a ver comigo! O pai do Joãozinho fala que ele não sabe de onde esse bebê veio, mas ele tem uma certeza, o Joãozão não é desse planeta. E aí o Joãozinho pensa: então ele caiu do céu? O pai do Joãozinho explica que ele encontrou o Joãozão numa nave alienígena que caiu. E só estava só o Joãozão. Pois se alguém descobrisse, iriam machucá-lo. E fariam todo tipo de estudo, então o trouxe pra casa. E aí tem um momento onde meio que o Joãozinho tenta dar carinho meio que no Joãozão. E o Joãozão tava bravo porque, né, ele tentou atacá-lo com um bumerangue, mas logo se acalmou perto dele. E aí que o Joãozinho tira uma conclusão que ele ouviu meio que graças a sua mãe.
O Joãozão é o seu filho e o escolheu pra ser o seu papai. E, gente, essa cena é meio que uma maior fofura. É a lá Lilo e Stitch. A gente até que se parece bastante, né? Eu sou o Joãozinho. Vamos escolher um nome pra você. E eu já até sei qual vai ser. Joãozão! E realmente, o Joãozinho leva a gente a ser pai desde moleque. Ele até meio que vai dando leite pro Joãozão. A sua avó me disse que tem que tomar leite pra ficar forte. Vai, bebe tudo. Agora se esconde na minha mochila. Chegou meio que o dia da mudança e o Joãozinho esconde o Joãozão dentro da mochila. O Joãozinho e seu pai são meio que escoltados por um herói, que até meio que pensa, pô, você não vai pensar melhor nas coisas que você está fazendo? E esse herói específico é um Eds. O pai do Joãozinho meio que conversa com o Eds, meio que esse Eds, e ele fala que do que adianta ser um herói se ele não conseguiu nem salvar sua esposa. E vai valorizar essa aposentadoria. Eles vão indo pra sua casa nova, de carro. E o Joãozinho gosta do ar quando ele vai passeando de carro. Oh, para com isso, vai. Tá babando todo o meu rosto. Ele chega na sua nova casa de campo e meio que eles vão dando meio que uma faxina para meio que a casa fica muito bonita. E o Joãozinho vai mostrando pro Joãozão como se limpa a casa. Mas o Joãozão é um comilão e então ele vai beber da água aqui na qual devia limpar o chão. E o Joãozão acaba cuspindo meio que na cara do Joãozinho. Você entendeu? Agora vai. Sua vez. Sua praga! A água é pra lavar, não é pra beber, não! E chega uma hora que o Joãozinho acaba jogando meio que o esfregão e atinge o pai do Joãozinho. E o pai do Joãozão fica parecendo tanto com o fantasma que o Joãozinho e o Joãozão começam a rezar, meio que falando, aquele não é meio que o meu pai, aquilo é o fantasma. E agora é o pai do Joãozinho que persegue os dois. E o cara que o casa tanto que meio que os vizinhos acham que a casa é assombrada. E olha que as coisas não param por aí, pois enquanto meio que o Joãozinho tava lavando as roupas, o Joãozão acidentalmente cai no rio e assusta os vizinhos meio que mais uma vez. Que falta de noção. Como alguém joga isso na água? Isso é muito sem vergonha. Após essa faxina, nem mesmo a eletricidade meio que tá salvo do estômago do Joãozão. Nisso, no dia seguinte, o Joãozinho já preparou um túmulo improvisado pra mãe. Ele fala que o Joãozão é a travessa demais. E pergunta se ele não era daquele jeito quando ele era pequeno, né? O pai meio que responde que ele levava mais coisas do que o Joãozão. Mas meio que o Joãozinho só se lembrava da sua mãe sempre sorrindo pra ele. E o pai fala que a mãe deles era sempre assim. Os enganava com um sorriso. E aí que ele fala meio que uma coisa que a mãe dele sempre dizia. A tristeza não cura feridas. Não tem como trazer os mortos de volta. Mas isso os permitem meio que perceberem o que os corações deles valorizam de verdade. Então, quando chegar a hora de chorar, chora bem alto. Mas eles não podem esquecer que o sorriso é os que trazem esperança. E mais uma coletânea de cenas bonitas pra gente se emocionar. Entendeu? Então, quando chegar a hora de chorar, chora bem alto. Mas não podemos esquecer que é o sorriso que traz a esperança. Aí o Joãozinho vê o Joãozão comendo as flores meio que de casa. Mais tarde, o Joãozinho tá brincando de bumerangue com o Joãozão, quando o Joãozão é capturado por uns meninos. Os 3 meninos estavam meio curiosos, pois eles achavam que era coisa maligna que estava meio que assombrando as redondezas. O Joãozinho já vai defender meio que o seu filho, mas os meninos ficam desconfiados, pois o Joãozinho e seu pai vieram da cidade. E meio que a cidade tem um monte de problema. E o pior é que esses pirralhos têm razão.
Aí os moleques fazem bullying com o Joãozinho, até o Joãozão quase meio que se irritar e ir na sua forma berserker. E ele já assusta meio com os pirraios que estavam mexendo com os dois. E o Joãozinho gostou meio que o seu filho se defendeu e decide treinar para que ele seja forte. Aí começa a montagem com a música tema do Joãozinho, que é maravilhosa. E a gente vê meio que o Joãozinho, seu pai e o Joãozão vivendo a sua vida. É eles treinando, sendo espionados pelos bullyzinhos. É eles medindo a sua altura, meio que conforme eles vão crescendo. E é o Joãozão comendo mais coisa que não deve. 4 anos se passaram e agora o Joãozinho tem 9 anos. E o coitado do Joãozão nem cresceu nem um tiquinho. E aí, estava meio que na hora do almoço, quando a família recebe uma visita. O pai pede pro Joãozinho e o Joãozão limparem a mesa e a louça. E quem tá os visitando é nada mais nada menos que aquele Eds que a gente viu meio que antes. Esse herói pergunta como vai a vida meio que nas montanhas. E o pai só responde que estava tão boa porque ele até esqueceu o passado. O herói vê que o cara tá invadido, mas fala que ele não é um teste. Mas o pai do Joãozinho, conhecendo o cara, meio que ele não viria sem motivo. O cara precisa do pai do Joãozinho e espera que volte como herói. E aí que o pai do Joãozinho meio que fala: olha, primeiro, você já descobriu como derrotá-lo no último torneio. E segundo, eu tô muito tempo afastado, então eu não tenho o mesmo poder de antes. E o herói sabe que o quanto a morte meio que do cara meio que o afetou. Mas contanto que alguém lembre quem ele era, meio que ele ainda vai poder ter o poder de curar as pessoas. Mas o pai do Joãozinho meio que fala um negócio interessante. Se alguém não acredita em si mesmo, não importa quantos seguidores tenha, só seriam números inúteis. Tá, e alguém que tem uma crença diferente, meio que uma crença diferente ao sistema de poder de confiança de To Be Hero X. Aí eu gostei. E a gente vê que esse Eds aí tem um pouco de egocentricidade. Pois parece que ele tá mais preocupado com ele mesmo do que com o próprio pai do Joãozinho. E aí que o Edmund fala, por mais que o pai do Joãozinho não pense em si mesmo, ele devia pensar no seu filho. E nisso, esse Eds meio que já vai embora e com machucado, porque ele acabou meio que apertando a xícara com força. Mais tarde, o Joãozinho tá pensando qual seria a relação do seu pai com aquele herói. Nisso, o Joãozinho se encontra com aqueles bullies. E já vi que durante esse período meio que ele acabou fazendo amizade com esses moleques. E meio que o Joãozinho e seus amigos vão fazendo uma investigação em relação ao pai do Joãozinho. E realmente eles se tornaram meio que amigos muito próximos do Joãozinho. Ao ponto que um deles meio que pergunta: olha, ele tem poder de cura, ele poderia cuidar da sua mãe. E aí o outro, que é o líder, meio que dá um tapa nele dizendo: pô, não fala isso perto dele. Nisso, o Joãozinho acha meio que o mesmo herói que visitou sua casa mais cedo. E aí que os amigos explicam que esse aí é o número 1 da classificação. E o nome desse sujeito é Vortex. Nisso, o Joãozinho tem um mau pressentimento. Nisso, vai anoitecendo e o Joãozinho acaba encontrando uma maca meio que numa árvore. O Joãozinho acha que meio que são vestígios de combate. Aí o neném começa a se desesperar. E quando meio que ele vai chegando perto da sua casa, ele acha o seu pai morrendo. Ele chega perto, chorando meio que perto do seu pai, e vê que ele tá morto. Até o Joãozão se sente triste. E nisso o Joãozinho sente muito a raiva daquele herói que meio que o atacou. E ao mesmo tempo, o Joãozão começa a se transformar. E o Joãozinho jura que vai descobrir a verdade e vai vingá-lo. E aí que o Joãozinho percebe o Joãozão transformado e ele implora que ele pare, mas agora o Joãozão tá descontrolado. E aí que o Joãozão vai atacando meio que a cidade. E quem tava meio que por perto é aquele herói X. Todo mundo vê o herói Vortex. E o episódio vai terminando com o Vortex tentando meio que enfrentar o Joãozão. E aí a gente vê o Lâmina Fantasma no fundo. E nós sabemos que foi o Lâmina Fantasma que matou o pai do Joãozinho. Eu quero agora!
Minha gente, que episódio tocante! A dinâmica de Joãozinho e Joãozão é muito fofa. O pai do Joãozinho, além de ser um baita de um gostoso, ele também é um ótimo personagem que às vezes se apega e às vezes sente pena quando meio que chega a morte dele. Vemos como esse passado do Joãozinho meio que o influenciou como a gente o vê meio que nos arcos anteriores. E aí que meio que temos esse tópico da autoconfiança. Essa ideia do pai do Joãozinho em relação que se uma pessoa meio que não tem confiança em si mesmo, os números de confiança meio que se tornam inúteis, é uma ideia interessante que poderia muito bem ser explorada. E no próximo episódio vamos ver como o Joãozinho vai tentar meio que acalmar o seu filho, enquanto o Joãozão meio que vai dar uma bela de uma surra nesse herói Vortex. Pois embora que ele não seja o responsável pela morte do pai do Joãozinho, ele merece porque ele é um babaca. Esse foi o episódio 17 de To Be Hero At. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Muito busy, fui.